Bom dia, eu sou Ana Carolina e faço parte do grupo 2 junto com Gabriel Bosquives, Gabriel Falcone, Gabriel Simões e Rodrigo Guijanski. Nesse seminário de mecânica dos fluidos, a gente vai falar sobre os medidores de vazão. Para começar, é bem importante falar sobre essa área de aplicação que envolve a determinação da vazão dos fluidos. A medição e o controle do fluxo é essencial para verificar o rendimento desses processos industriais. E por isso, inúmeros dispositivos já foram desenvolvidos com a finalidade justamente de medir o escoamento desses fluidos. E nesse seminário, como a gente está tratando de uma abordagem mais geral, a gente vai considerar que os escoamentos são incompressíveis. Beleza, mas o que é a vazão? A vazão é definida pela quantidade volumétrica ou mássica de um determinado fluido que passa por uma determinada seção de um conduto por unidade de tempo. Então, para a vazão volumétrica, a gente vai ver que é realmente a variação do volume por um intervalo de tempo, e é dado em metro cúbico por segundo. Já a vazão mássica, a gente vai ver que é o produto da massa específica pelo volume, pela área da superfície em questão, e é dada por quilos por segundo. Esses medidores, a sua maioria, vão medir a vazão indiretamente, através da velocidade média V ou alguma outra quantidade relacionada à velocidade média V, como é o caso da pressão e do arrasto. Esses equipamentos vão determinar a vazão volumétrica de acordo com a equação mostrada no slide, que é o produto da velocidade média com a área de seção transversal. E dá para perceber que a maioria desses medidores vão funcionar como velocímetros usados para medir o escoamento, e a partir disso, obter a vazão. Também é muito importante falar sobre como o fluido se comporta de diferentes maneiras de acordo com o tipo de escoamento. Nesse período, a gente trabalhou bastante com o escoamento laminar. E a gente sabe que as paredes da tubulação vão ter velocidade igual a zero. E se for um escoamento completamente desenvolvido, o perfil de velocidade vai ser quadrático. Então, a velocidade máxima vai ser justamente no centro. Mas isso não vai acontecer em um escoamento turbulento, que não tem como você saber a velocidade média, nem a velocidade máxima, sem fazer várias médias, vários cálculos. Então, é muito importante levar isso em consideração na hora de definir qual vai ser o método usado para determinar a velocidade média, que é um fator tão importante. Nosso primeiro medidor de vazão é a placa de orifício. É o mais simples e comum dispositivo, utilizado para se criar uma pressão diferencial. Ele é basicamente constituído de uma placa precisamente furada, que é instalada perpendicularmente ao eixo da tubulação. Normalmente são fabricados em aço inox, monel e latão, mas sempre dependendo do fluido que estará em contato com a placa. No geral, seu funcionamento consiste em passar um fluido através de uma restrição, e a pressão diferencial é lida através dela. Algumas das placas de orifício mais utilizadas são as placas de orifício concêntrico, mais usadas para medir a passagem de líquidos, gases e vapor que não contêm os sólidos em suspensão. Já as de orifício excêntrico, usamos quando tivermos fluidos com sólidos em suspensão que possam ser retidos e acumulados na base da placa, sendo o orifício posicionado na parte de baixo do tubo. E por último, a de orifício segmental, que tem abertura para passagem de fluido, feita em forma de segmento de círculo, e é destinada para fluidos laminados com alta porcentagem de sólidos em suspensão. Através do teorema de Bernoulli, aplicado no medidor de placas de orifício de vapor, podemos constatar que a relação entre a velocidade do fluido que passa pelo furo é proporcional à raiz quadrada da perda de pressão através dele. Como podemos ver aí na fórmula, a velocidade no ponto 2 é a raiz quadrada de 2 vezes a pressão no ponto 1 menos a pressão no ponto 2, dividido por ρ, 1 menos beta à quarta. Beta é a razão entre o diâmetro 2 e o diâmetro 1. Nos medidores de vazão da placa de orifício, a restrição está na forma de uma placa com um orifício concêntrico. Essa fórmula também pode ser usada para todos os medidores que funcionam com vazão por obstrução, como o tubo Venturi. Para medir a pressão diferencial, as linhas de impulso devem ser conectadas a tomadas de pressão a montante e a jusante a um dispositivo secundário, conhecido como transmissor DP, pressão diferencial, que pode ser visto ali na imagem. No transmissor DP, as informações podem ser passadas para um simples indicador de taxa de fluxo ou para um processador de fluxo, juntamente com as informações de temperatura e pressão. Isso permite ao sistema compensar as alterações na densidade do fluido. Nas linhas horizontais através da qual o vapor flui,
a água pode acumular-se aos montantes do furo. Algumas vantagens da placa de orifício são instalação fácil e econômica, construção simples e fácil manutenção, já que é literalmente um furo numa placa. Então a arquitetura é muito simples também. Mas aí, em contrapartida a isso, tem desvantagens, que são um custo muito alto de operação, já que apresenta muita perda de carga. Além disso, esse medidor não garante precisão, porque devido ao seu formato, tem dificuldade de medir baixas vazões. Outro problema é a formação de vena contracta, que é um espaço onde pode-se acumular substâncias com o tempo, e dependendo do fluido, formar produtos indesejáveis que podem comprometer o produto final. A gente já falou um pouco das aplicações no slide que falamos sobre os tipos de placa de orifício e como aplicar cada uma delas. Mas, no geral, elas são aplicadas em tubulações que podemos medir essa pressão diferencial, como dá para ver ali na primeira imagem. O objetivo dela é obter a faixa de vazão que passa pelo duto. Bom, agora nós vamos falar sobre o tubo de Venturi. O tubo de Venturi foi criado por Giovanni Battista Venturi no século XVIII e ele é um equipamento que tem como objetivo fazer a medição da velocidade de um fluido incompressível através de uma variação de pressão quando há a passagem do líquido por duas áreas com seções transversais diferentes, sendo a primeira maior e a segunda menor. O funcionamento do tubo ocorre devido à diferença da seção transversal. Quando a gente observa essa imagem aqui, a gente percebe que a região central do tubo é menor que as demais. Desta forma, a velocidade do escoamento ao longo da região central do tubo será maior, o que resultará em um menor campo de pressão devido à lei de conservação de energia. Sendo assim, a diferença de pressão é registrada pela diferença de altura da coluna de líquido ao longo de um tubo em U, que é esse tubo aqui. Essa diferença é utilizada para determinar a velocidade e vazão do escoamento. E para o tubo de Venturi, a gente tem a equação de Bernoulli descrita dessa forma aqui. Aplicações. O tubo de Venturi ele é muito usado principalmente em duas aplicações. A primeira delas são os aerógrafos, que são equipamentos utilizados para pintura, que lançam uma mistura de tinta e ar através do Venturi. Impulsionado por um compressor, o ar passa rapidamente pela pistola de pintura. A tinta, normalmente posicionada acima da pistola, escoa devido à diferença de pressão causada pelo aumento da velocidade do ar, que se misturam e são lançados pela pistola de pintura. E o segundo são os carburadores, principalmente os carburadores mais antigos, que são responsáveis por realizar a mistura entre ar e combustível nos veículos. A aspiração do ar é realizada por um tubo de Venturi, transformando em uma pequena velocidade de ar externa em uma velocidade interna elevada. E por último, as vantagens e desvantagens. Nas vantagens a gente vai ter pouca perda de carga, e aí, por isso, a perda de carga vai ser em torno de 15 a 20%, e aí, por isso ele vai ser indicado para medição de ar de combustão de caldeiras, gases de baixa pressão, onde se requer perda de carga permanente reduzida, e pelo mesmo motivo, medição de água em grandes dutos. Ele tem alta resistibilidade pelo tipo de construção que é feita nele. Ele é um material muito resistente e também muito durável. O tubo de Venturi tem uma construção muito complexa e normalmente essa construção ela pega várias partes sólidas, então isso gera uma melhor construção desse sistema. E pontos negativos, ele tem baixa precisão em alguns casos, que pode chegar em torno de 3% de precisão e pode se tornar um material exageradamente grande, porque dependendo do qual for a sua análise, ele pode ficar uma coisa muito grande, porque a sua construção é diretamente proporcional à força da velocidade daquilo que está sendo medido. E a gente tem um custo do tubo de Venturi muito alto. Por exemplo, se a gente comparar com o tubo de orifício, o Venturi ele é cerca de 300% mais caro do que o placa de orifício. Agora vamos falar sobre tubo de Pitot.
que leva esse nome em homenagem ao engenheiro francês Henri de Pitot, que foi quem introduziu a maneira de medir a velocidade de um fluido desta forma. Henri Darcy foi responsável por aprimorar os instrumentos utilizados. É um método para se determinar a velocidade do fluxo em gases e líquidos limpos. Para a medição, a instalação deve ser feita em paralelo ao fluxo. Ele consiste num tubo de pequeno diâmetro com uma abertura em sua extremidade. Esse tubo pode ter um único canal, permitindo medir apenas a pressão de estagnação. Com isso, é necessário medir por outro meio a pressão estática. Ou 2 canais e tomadas de pressão laterais para medir simultaneamente a pressão estática e a pressão de estagnação. Aplicando a equação de Bernoulli a essa situação, chega-se à fórmula de Pinot, aqui mostrada, onde Pt é a pressão de estagnação, medida pelo canal principal, e Ps a pressão estática. Os aviões utilizam um orifício voltado diretamente para o fluxo de ar resultante da velocidade aerodinâmica da velocidade. É capaz também de medir vazões em redes de abastecimento de água e oleodutos. Tem como pontos positivos não atrapalhar o escoamento, além de ser feito de componentes simples e acessíveis sem peças móveis. Já como pontos negativos, a principal causa de erro está relacionada à obstrução de seus dutos e ao alinhamento inadequado ao escoamento. Cabe aqui ressaltar que esse tipo de medidor deve apenas ser utilizado com fluidos limpos, não viscosos e não congelantes. Em aviões é constantemente aquecido para evitar congelamentos que podem obstruir a passagem de fluido. Os rotâmetros são medidores de vazão por área variável, nos quais um flutuador varia sua posição dentro de um tubo cônico, proporcionalmente à vazão do fluido. Aqui ao lado nós temos alguns exemplos de rotâmetros. Ele consiste de um equipamento relativamente simples, que é um tubo com um flutuador no meio. E esse tubo é graduado. Eles podem ser aplicados em diferentes processos industriais, como sistemas de purga, controle de nível, controle de fluxo, indicação de vazão, teste de estanqueidade de válvulas, estações de água e de esgoto, controle de injeção de gases em reatores e diversos outros, por ele ser justamente um equipamento de simples fabricação e de simples utilização. Seu princípio de funcionamento se baseia no quê? A vazão do fluido eleva esse flutuador, que é essa pecinha que fica no meio dele, em um tubo cônico, que aumenta a área de passagem do fluido. Quanto maior for a vazão, mais alto o flutuador vai ser elevado. Aqui ao lado nós temos um esquema onde podemos ver como é a construção de um rotâmetro. Ao meio, em laranja, nós temos a pecinha que é o flutuador, o tubo, que é essa parte amarela, a escala graduada ao lado do tubo. Em cima nós temos a guia, que é o ponto máximo da vazão, a conexão de saída e a conexão de entrada. O flutuador ele vai atingir uma posição estável no tubo quando a força para cima exercida pelo fluido em vazão for igual à força gravitacional para baixo exercida pelo peso do flutuador. Quando você tem uma perturbação ali nesse equilíbrio de forças, o flutuador vai subir e descer, alterando a sua posição e podendo ser medido o valor da vazão na escala graduada. Pontos positivos e negativos. Pontos positivos dele, ele não requer qualquer limitação externa, porque ele utiliza o próprio fluido e a gravidade para poder realizar a medição. Ele é um dispositivo de construção simples, que pode ser aplicado em grandes quantidades, fabricado em grandes quantidades e aplicado em diversas áreas, por ser de baixo custo. E alguns pontos negativos, por depender da força gravitacional, ele tem que ser colocado preferencialmente na vertical, sendo que alguns rotâmetros hoje em dia já podem ser utilizados na horizontal. Porém, para aproveitar a força gravitacional, é recomendável e preferencial, que ele seja instalado na vertical. Outro ponto negativo é porque, por depender das propriedades do fluido, como a viscosidade e a densidade do fluido, cada rotâmetro precisa de uma calibração específica. E eles não são facilmente adaptados para leituras automáticas, porque você tem uma escala graduada e que você vai conseguir observar aonde está o flutuador
através dessa escala graduada. E assim fica difícil você conseguir automatizar esse processo. Agora nós vamos falar sobre o medidor de vórtex. Os medidores de vazão vórtice são usados para medir o fluxo volumétrico de gases, vapores e líquidos em tubulações completamente cheias. O princípio da medição é baseado na teoria de vórtices de von Karman, que consiste no estudo do padrão repetitivo dos vórtices e suas frequências dentro de um fluido. O tubo de medição contém um obstáculo plano, após o qual ocorre um rastro de vórtices e que são medidos normalmente por aparatos eletrônicos. Por exemplo, nesse caso aqui, o tubo ele vai ser maior do que esse tubo com esse raio Rzinho, e aí essa diferença vai ser um obstáculo. E esse obstáculo que vai gerar os vórtices nesse medidor de vazão. Então, para o funcionamento do tubo de vórtice, a gente primeiro fala dessa fórmula aqui. A frequência F do rastro de vórtices é proporcional à sua velocidade V. O número adimensional de Strouhal, que é o S, descreve o fluxo oscilante do fluido. Então é a partir dessa fórmula que a gente vai fazer os cálculos para poder chegar na sua velocidade. À medida em que a velocidade do fluxo aumenta, a frequência dos sinais acústicos gerados nos dois sensores piezoelétricos que existem aqui, que tem dois sensores, né, também aumenta. Assim, a medição de vazão é feita pela medição indireta da velocidade do fluido. A eletrônica capta a informação de dois sensores piezoelétricos e faz a avaliação da velocidade média no fluxo em função da frequência detectada nos dois sensores. Ou seja, nesse caso do vórtice, ele depende muito do funcionamento dos sensores, né? Então, os sensores eles vão pegar essa diferença pela frequência que foi gerada por esses vórtices que estão passando aqui, essa parte aqui. Aplicações. Os medidores são usados em diversas marcas da indústria para medir a vazão de volumes de líquidos, gases e vapores. Eles são muito usados na grande indústria por causa da sua boa aplicabilidade, boa precisão, e a gente vai falar a seguir também nos vantagens e desvantagens. Então a gente vai falar um pouquinho das suas vantagens primeiro. O medidor de vórtices tem alta durabilidade porque ele não possui partes móveis e o componente de medição possui uma estrutura simples, desempenho confiável e longa vida útil. O medidor também possui uma ampla faixa de medição. A sua proporção de abertura da caixa pode chegar a 1:10, que é o espectro que ele pode medir, né? A vazão volumétrica do medidor de vazão de vórtices não é afetada por parâmetros térmicos, como temperatura, pressão, densidade ou viscosidade do fluido que está sendo medido, e isso gera uma alta aplicabilidade para gases, vapores e líquidos. Ele tem pouca perda de pressão, que é no caso de gases, né, a gente tem perda de pressão, e tem alta precisão e baixa manutenção. Nos pontos negativos, a gente tem um baixo desempenho anti-vibração, ou seja, se a área externa sofre muita vibração, isso vai atrapalhar o medidor. Ele não é aplicado para fluxos laminares com baixo número de Reynolds, porque ele não consegue ter a mesma precisão que ele teria para medir. E não é adequado para o fluxo pulsante, porque a sua variação de velocidade compromete a medição. Fluxo pulsante é um fluxo que tem bomba, por exemplo. Um fluxo que funciona como uma bomba, que ele vai ter pulsos, e isso atrapalha muito o medidor de vórtex. Os medidores de vazão por ultrassom usam sondas acústicas que se deslocam no fluido, e a velocidade pode ser afetada pela velocidade do meio medido. Se o fluxo do meio for o mesmo no sentido do deslocamento da onda acústica, teremos um acréscimo na sua velocidade, e se for no sentido contrário, um decréscimo. Medindo esses acréscimos ou decréscimos, podemos saber a velocidade real do fluxo e calcular a vazão do fluido, fazendo a multiplicação pela área de seção. A velocidade do fluxo pode ser então calculada pela diferença entre as velocidades de ida e volta do pulso acústico.
Os medidores de ultrassom podem ser divididos em dois. O primeiro é o medidor de efeito Doppler, que é a aparente variação de frequência produzida pelo movimento relativo de um emissor e de um receptor de frequência. No caso, essa variação de frequência ocorre quando as ondas são refletidas pelas partículas móveis do fluido. Os transdutores emissores projetam um feixe contínuo de ultrassom na faixa de centenas de kHz. Os ultrassons refletidos por partículas veiculadas pelo fluido têm sua frequência alterada proporcionalmente ao componente da velocidade das partículas na direção do feixe. Como consequência, esses instrumentos são adequados para medir vazão de fluidos que contêm partículas capazes de refletir ondas acústicas. Eles possuem aplicações em líquidos corrosivos, na medição do fluxo de sangue, em sistemas de tratamento de águas residuais e no controle de alimentação de digestores. O segundo tipo de medidor ultrassom são os medidores de tempo de trânsito. Ao contrário dos instrumentos anteriores, esses instrumentos não são adequados para medir vazão de fluidos que contêm partículas. Para que a medição seja possível, os medidores de tempo de trânsito devem medir vazão de fluidos relativamente limpos. O princípio de funcionamento é baseado no tempo de trânsito de sinais no meio. O sinal de ultrassom é transmitido de um sensor para o outro, e esse pode ser tanto no sentido do fluxo quanto o contrário. O tempo de trânsito do sinal é medido. De acordo com o princípio físico, o sinal enviado na direção do fluxo requer menos tempo de trânsito que o sinal enviado contra o fluxo. E a diferença entre os tempos de trânsito é proporcional à velocidade do fluido. Por isso que eles têm que ser mais limpos, porque essas partículas podem interferir na medição. Eles são mais aplicados em fluidos limpos e gases, óleos brutos da indústria de refino de petróleo, fluidos puros e semicondutores ultrapuros das indústrias farmacêuticas e de alimentos e de bebidas. Agora trazemos uma visão geral das vantagens e desvantagens do medidor ultrassônico. As vantagens é que não tem partes móveis, não tem perdas de carga, nem desgastes e entupimentos. É bidimensional e opera com qualquer fluido homogêneo, independente da velocidade do som do fluido, pode medir líquidos ou gases. Em contrapartida a isso, líquidos muito viscosos exigem maior potência do sinal ultrassônico, e sólidos em suspensão ou bolhas de gás podem bloquear esse sinal. Bom, agora passando para o exercício, ele é um 8.93 do livro de Mecânica dos Fluidos, Fundamentos e Aplicações. Ele consiste num medidor tubo de Venturi. Um medidor Venturi equipado com um medidor de pressão diferencial é usado para medir a vazão da água a 15 graus Celsius, com a sua massa específica, 999,1 kg por metro cúbico. Através de um tubo horizontal, inicialmente aqui com 5 centímetros de diâmetro, e com um gargalo de 3 centímetros. A queda de pressão medida nesse medidor de pressão diferencial é de 5 kPa. Tomando o coeficiente de descarga como 0,98, determine a vazão em volume de água e a velocidade média através do tubo. Bom, inicialmente, considerando o fluxo constante e o fluido incompressível, nós temos o cálculo da área do tubo. Com o gargalo tendo um diâmetro de 3 cm, nós temos que a área é igual a πr², tendo assim 7,068, 10 a menos 4 metros quadrados. A razão entre os diâmetros, ela se dá de 3 sobre 5, o diâmetro menor sobre o diâmetro maior. Isso dá 0,6. Agora, como a vazão ela é constante e o fluido incompressível, nós podemos aplicar essa relação que está aí, onde o A é a área da restrição, C é um coeficiente de descarga, nesse caso para o tubo de Venturi aqui em questão 0,98, P1 menos P2 é a variação da pressão, 5 kPa, que é a medição, e ρ, a massa específica do fluido que está sendo analisado, no caso a água a 15 graus Celsius. Inserindo os valores nessa equação e realizando os cálculos, nós conseguimos chegar ao cálculo a uma vazão de 0,00235 metros cúbicos por segundo. Convertendo isso para litros, nós temos 2,35 litros por segundo. Essa é a vazão. Agora, calculando a velocidade, que ela pode ser dada pela divisão do fluxo
pela área, nesse caso aqui a área do tubo com 5 centímetros de diâmetro, nós podemos calcular como V, que é o fluxo, sobre πr ao quadrado, onde R ali é 5 sobre 2 centímetros, nesse caso está em metros. Então, isso resulta em 1,196 metros por segundo.